investindo na família, e o subtema, investindo na família da fé. Somos uma comunidade, o povo de Deus, a família de Deus, e é necessário entendermos como investir melhor nesta família que somos nós, a igreja. Como investir melhor? Então vamos ver esta noite. Investimento é algo que se faz com bastante cuidado, analisando bem as melhores aplicações, com a perspectiva de que os resultados virão a médio e longo prazo. Ninguém faz um investimento para já colher frutos amanhã. Então o investimento precisa de um tempo. Assim também é na família da fé. O nosso investimento é feito e ao longo do tempo é que nós vamos ver os resultados. Por exemplo, você traz o seu filho à igreja desde pequeno, desde criança, ensina ele a sentar do seu lado, ensina ele a cantar os louvores, e quando for mais na frente, quem sabe você ter o orgulho, a alegria de ver o seu filho à frente no altar, pregando a palavra, louvando ao Senhor, porque ele é a futura geração da igreja. Então nós estamos investindo no futuro desta igreja. Por isso, não se deve ter pressa em colher, mas devemos ter constância em plantar. O investimento na família da fé deve ser constante, dia a dia. O resultado, a seu tempo, prosperará. Então, o resultado que esta família trará é no tempo de Deus, e certamente trará muita alegria e satisfação, tanto aquele que investiu, quanto aquele que recebe a graça desta família que prosperou. Abra a Bíblia em Atos capítulo 2, verso 42 a 47. Atos 2, do 42 ao 47 será o nosso texto base. Atos 2, 42 a 47 diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos ao Senhor. Deus Santo, Pai querido, estamos aqui, Senhor, reunidos e com o intuito, ó Pai, de aprendermos sobre o investimento na família da fé. Nos ajuda, Senhor, na compreensão deste texto, que possamos então trazer aplicações práticas para a nossa vida, de como investir para que a nossa família da fé cresça e possa produzir muitos frutos. E estes frutos, ó Pai, venham trazer honras e glórias ao Teu santo nome. Abençoa a Tua igreja que aqui se reúne, ó Pai, abençoa cada irmão que está conosco esta noite. Vem ser, Senhor, também com cada visitante. Que o Senhor fale aos seus corações e que nesta noite possamos sair daqui fortalecidos, edificados e desejosos de investir nesta obra tão maravilhosa que é a Tua santa igreja. Nós Te louvamos, agradecidos desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. O texto em Atos 2, encontramos então o exemplo da igreja primitiva, que estava então iniciando os seus trabalhos, investindo na família da fé. Com isso vemos como resultado o crescimento e a expansão da família de forma abrangente e concreta. Vejamos então algumas características desse investimento e como fazemos para aplicar hoje na nossa família da fé.
Primeiramente, devemos investir na família investimos na família da fé quando investimos na perseverança. Capítulo 2 de Atos, verso 42, essa projeção da igreja primitiva, os versos anteriores, se você voltar um pouquinho aí, no versículo 37, vocês encontrarão então um grupo de 3.000 pessoas convertidas que dão início então a essa igreja. Acontece então no dia de Pentecostes, se reunia o povo judeu, vinha até Jerusalém para festejar. A festa de Pentecostes era a festa da colheita, onde eles recolhiam seus frutos e, gratos ao Senhor, caminhavam, iam de cidade em cidade até chegar a Jerusalém, para então ali fazer o seu sacrifício, para ali então adorar o Senhor. Isso eles faziam em família, reunidos, adoravam o Senhor no templo. E naquela ocasião, um momento em que a cidade estava cheia, repleta de pessoas, Deus usa então o apóstolo Pedro para pregar a palavra do Senhor. E nesta mensagem então, os judeus que ali estavam ouvindo foram confrontados pela palavra e entenderam que havia uma responsabilidade, um compromisso maior. E este compromisso era entregar a vida a Jesus e, a partir daquele momento, viver uma nova vida, fazendo parte de uma nova família, que é a igreja. E aí, no verso seguinte, que é o 42, encontramos esse povo já se reunindo, e a prática da reunião desse povo é que nos traz a compreensão de como deve funcionar o nosso investimento na fé. Esse investimento, então, é dito que, inicialmente, ele era feito por meio da perseverança. Investimento perseverante é aquele que fazemos com o intuito de expandir nossa relação com Deus e com o próximo. Então, a perseverança é que nos faz firmes. A perseverança é que nos faz vencer as nossas dificuldades. Vivemos em um mundo de bastante luta, bastante tribulação. Todo aquele que decide seguir a Jesus há de passar por muitas aflições, como disse Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Assim como Jesus Cristo venceu o mundo, Ele traz essa vitória para nós. Mas para que alcancemos a vitória sobre as nossas lutas e batalhas, é necessário perseverança. Não tem como vencer uma luta, uma batalha, vindo à igreja ou fazendo parte de uma igreja, de uma comunidade, e aparecendo uma vez na vida, um culto por mês. Irmão, é difícil você dizer eu sou crente, mas você não faz parte de uma comunidade, de uma família. É necessário fazer parte dessa comunidade, é necessário estarmos ligados a essa comunidade. A palavra perseverança significa aderir a alguém, ser do seu partido, ser dedicado ou fiel a alguém, ser constante, atento, dar constante cuidado a algo, continuar o tempo todo num só lugar, perseverar e não desfalecer, mostrar-se corajoso para estar em constante prontidão para alguém, servir constantemente. Então, perseverança nada mais é do que constância. Assim como você planta uma árvore e é necessário que você adube aquela árvore, é necessário que você regue aquela árvore para que um dia ela possa frutificar. Mas se você só joga a semente e não dá atenção para aquela árvore, pode ser até que ela nasça, mas vão vir as ervas daninhas, vão vir outras intemperâncias deste mundo e vão destruir aquela árvore, porque ela não foi cuidada, não foi zelada. É necessário então que nós tenhamos este cuidado também com a nossa família da fé, temos esse cuidado com a nossa relação com Deus. Há
que os primeiros cristãos perseveravam. Então, de que forma os primeiros cristãos perseveravam? Então, investimos na perseverança. Diz aqui o texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, para que haja investimento na perseverança, é necessário, então, investirmos na doutrina, compreender qual doutrina a igreja segue e como eu vou, então, adotar esta doutrina, viver esta doutrina. É lamentável, irmãos, hoje, nos dias atuais, nós termos um grupo reunido em uma igreja e você perguntar sobre algum aspecto doutrinário e a pessoa dizer que não conhece, não sabe. Como é isso, a volta de Cristo? Você sabe explicar como será a volta de Cristo? Qual serão os eventos que precedem a volta de Cristo? Então, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão se tornando religiosas, mas sem compreensão da sua doutrina, do que a palavra de Deus ensina, do que a igreja crê. Nós, como igreja, devemos ter uma doutrina bem compreendida e baseada, é claro, nas Escrituras, porque o número exacerbado que nós encontramos de igrejas, podemos perceber que este número grandioso de igrejas, cada uma tem uma doutrina diferente. E se a gente não tiver a definição do que doutrina eu vou crer, vai virar uma confusão. Você vai estar mudando de igreja para igreja e carregando doutrina de uma igreja para outra e criando uma confusão doutrinária. E Deus não quer isso para as nossas vidas. O que Deus quer para a sua igreja é que nós sejamos perseverantes em uma doutrina. E essa doutrina de preferência é uma doutrina bíblica. Uma doutrina que nós encontramos na palavra de Deus. Então, os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Naquilo que os apóstolos aprenderam de Jesus e passou para eles. E essa doutrina está aonde? Nas Sagradas Escrituras. Hoje, nós encontramos os livros que estes apóstolos escreveram e nós podemos ter essa doutrina junto de nós. Então, quando vem um pensamento, um pastor, um líder, porque a igreja, você não precisa ler a Bíblia, pode vir para cá que eu falo diretamente de Deus para você. Meu irmão, faça a carreira dessa igreja. Uma igreja que diz que você não precisa ler a Bíblia, é uma igreja errada, não é uma igreja de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, se nós tirarmos a Bíblia, o que é que fica? Tudo que Deus quer que nós saibamos está nessa palavra. Então a gente tem que aprofundar o nosso conhecimento nesta palavra. Meu amigo, se você ainda não tem compreensão, entendimento da doutrina, se esforce mais. Não fique apenas com o que é pregado num domingo que você vem à igreja, mas todos os dias, estude, leia. Se tem uma dúvida, anote. O pastor está aqui para lhe ajudar. Nós somos esta família. Quando um filho tem uma dúvida, ele vai perguntar para quem? Para o pai, né? Então você pergunta para Deus, e se o pai não lhe responde diretamente, você vem à casa de Deus, e aqui aquele que o pai designou para te ensinar vai estar pronto para te ajudar, para te orientar, para te iluminar, para que você possa compreender esta palavra. A doutrina dos apóstolos foi uma doutrina muito firme, muito forte, e hoje nós vemos em muitas denominações uma doutrina diluída, uma doutrina que não é mais baseada nas Escrituras, mas baseada na psicologia, baseada no coach. Aí você vai ouvir uma pregação e você vê o pastor dizendo que você é filho do rei, que você determine, peça a Deus, exija, você é todo poderoso, você é isso, você é aquilo, só colocando o homem para cima. E nós entendemos, irmãos, que a gente tem uma posição elevada, mas em Cristo Jesus.
devemos entender que nós somos servos de Deus, estamos debaixo do senhorio de Deus. Ele é o Senhor e nós os servos. Então tudo que nós fazemos deve ser debaixo da vontade dEle, pedindo orientação a Ele. Todas as decisões tomadas na vida devem proceder de acordo com a vontade do Senhor. Então essa é a doutrina que nós vemos nas Escrituras, compreendemos e devemos cumprir, devemos praticá-la. Veja o que Deus disse a Josué. Josué 1:8. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Então, a perseverança na doutrina fará com que nós prosperemos. E essa prosperidade, irmãos, em primeiro lugar, não vise prosperidade apenas como riqueza, como nós podemos perceber em outros grupos religiosos. Prosperidade é muito mais do que riqueza. Você ser próspera, você ter uma família abençoada. Tem prosperidade maior do que essa? Você ter uma família feliz, uma família em paz, uma família com saúde. Isso é prosperidade, irmão. Prosperidade é você fazer parte de uma comunidade, de um grupo de irmãos, de uma igreja, e você sentir a alegria de estar junto, você sentir a paz quando estão reunidos para adorar a Deus. Isso é prosperidade. Eu era sozinho na vida, neste mundo tão grande, e encontrei uma família que me recebe, que me abraça. É interessante, quem faz parte da família de Deus, de uma cidade para outra, e quando chega numa outra igreja, ele é recebido como se estivesse na própria casa dele. Mas é tão bom, a gente sai de uma igreja, vai em outra cidade, chega lá, encontra uma família. E é tão difícil para quem vive assim, tendo que morar em vários lugares, né? Eu já tive essa experiência. Eu lembro quando saí de Fortaleza para ir para o Cariri, para estudar lá no seminário, lá do Crato. Nunca tinha saído de Fortaleza. A primeira vez que eu saí, lembro que meu pastor fez muito medo para a gente, disse, olha, vai ser difícil, não vai ser como vocês vivem aqui. A gente tinha uma amizade muito grande na igreja onde congregávamos, e ele disse, olha, não vai ser fácil lá, vocês não vão ter as amizades que vocês tinham aqui. Irmão, pelo contrário, aumentou ainda mais a nossa amizade. As pessoas do Cariri são maravilhosas, são pessoas amáveis, e nos receberam tão bem, que até hoje, quando a gente chega pelo Cariri, encontra os irmãos, é uma briga boa, que cada um quer levar a gente para a casa dele. Vamos lá para casa hoje, rapaz, vai dormir lá em casa, vai almoçar, vai jantar. E é aquele convite para estar com eles, de fazer parte daquele momento junto com eles, de se alegrar junto. Isso era maravilhoso, irmãos. Então, busque esta doutrina, ande nesta doutrina. E ele está afirmando aqui nesta palavra que a gente não deve cessar de falar desse livro. Fale da palavra de Deus. Fale daquilo que você crê. Medita nesta palavra em todo o tempo, de dia e de noite. Se você não tem a prática, né, por exemplo, vir à igreja com um caderninho, anotar a mensagem, para que depois você leia novamente, você pega aquela mensagem e transmita para alguém, um vizinho, um amigo, um familiar, alguém no trabalho, e ali você vai estar passando adiante esta palavra, mostrando às pessoas que doutrina você crê. Eu creio nisso, é nesta palavra que eu creio, e eu vivo esta palavra. Em segundo lugar, investimos na perseverança quando investimos na comunhão. Diz aqui que o texto afirma que estes irmãos perseveravam, além da doutrina, perseveravam também na comunhão. E como era essa comunhão que eles tinham? A comunhão deles era no partir do pão e nas orações. Este povo se reunia dia após dia para que juntos pudessem adorar a Deus. Dia a dia se reuniam para dividir o pão. Aqui traz uma referência nessa passagem sobre a ceia do Senhor, que a igreja atual, né, nos nossos dias, tem a prática de nos reunirmos uma vez por mês e celebrarmos essa ceia.
A igreja primitiva, como eles se reuniam de casa em casa, eles faziam então esse partir do pão em todas as vezes que se reuniam. Então todos os dias, ao se reunir na casa dos irmãos, eles dividiam o pão uns com os outros. Então cada um trazia a sua parte, ali formavam uma mesa, compartilhavam aquele alimento e recebiam também do alimento espiritual. E assim eles fortaleciam mais e mais a sua fé. É maravilhoso, irmãos, fazer parte de uma comunidade que há essa comunhão, que a gente não tem apenas uma religiosidade. Eu sou da Igreja Batista Regular. Aí eu faço parte da família da Igreja Batista Regular. Porque além dessas 4 paredes, quando estamos lá fora, quando nos encontramos, é um momento de bastante alegria. É um momento que nós nos reunimos fora dessas 4 paredes e continua sendo igreja. Continuamos fazendo parte da mesma família. Às vezes fazemos parte de uma igreja, e aí quando no domingo está aquela comunidade reunida, quando é na segunda-feira a gente vai resolver uma coisa no centro, passa por outro crente e nem se olha, como se nunca se viram na vida, e domingo está na mesma igreja reunido. Como é que pode um negócio desse? A gente tem que fazer parte dessa família, irmão, e essa família se estende para fora dessas 4 paredes. Isso é comunhão, é estar junto em todo o tempo, é abraçar, é amar estes irmãos. Quando eu fui para o Cariri, a igreja que eu congregava anteriormente, nós não tínhamos a prática de se abraçar. A gente se cumprimentava apenas pegando na mão. Quando eu chego no Cariri, a igreja que eu fui congregar, todos os irmãos se abraçavam. Tinha um momento no culto, de um louvor, que todo mundo ficava de pé, e os irmãos iam lá, se abraçavam. Rapaz, era uma coisa tão natural e tão gostosa, tão maravilhosa. Nos primeiros dias eu ficava assim, tensa, porque eu não tinha o costume, aquilo era estranho para mim. Mas com o tempo a gente foi pegando o hábito, e aí foi engraçado, quando eu voltei para a minha igreja, em Fortaleza, e aí eu cheguei lá abraçando os irmãos. Meu irmão, estava com saudade de você, 6 meses sem lhe ver, e o irmão ficava do mesmo jeito que eu ficava, todo duro, né? Então naquele momento, não tinha esse costume, não tinha essa cultura. Então a comunhão era um pouco diferente. Mas a gente precisa então quebrar as barreiras. Se algo impede que nós tenhamos essa comunhão fora dessas 4 paredes, nos esforcemos, irmãos. Vamos investir mais nisso. Ter um momento especial, convidar um irmão para ir na sua casa, assistir um jogo, um filme, comer uma pipoca, fazer qualquer coisa que seja, ler a Bíblia, adorar a Deus, fazer um culto. Adore o Senhor em comunidade, em união, em reunião. Deus ama quando nós nos reunimos. Ele se alegra quando os seus filhos, os seus servos estão juntos adorando o seu santo nome. 1 João 1,6 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então esse é o sentimento, essa é a forma que Deus deseja que nós andemos. Devemos andar sempre na luz, e andar na luz é andar com Cristo, e estar com Cristo é desejar estar também com os cristãos. Se somos cristãos, somos pequenos cristos, também somos luz para este mundo. A Bíblia diz que vós sois luz do mundo. Não se deve esconder esta luz que Deus nos deu, que nós refletimos a glória de Deus a este mundo. Não se deve esconder essa luz, pelo contrário, ela deve resplandecer, ela deve brilhar. Hoje me veio várias lembranças agora, falando do Cariri, né? Quando estava no seminário, essa igreja que eu fiz parte lá, a Igreja Batista Regular do Crato, a primeira Igreja Batista Regular do Crato. Os irmãos eram fabulosos, irmãos, maravilhosos. A gente se reunia vez por outra lá em casa. A gente morava no seminário e eu lembro que o pastor disse assim: olha, não desampare o seminarista, ele está chegando aqui entre nós, ele não conhece ninguém na cidade,
nós somos a família dele agora. Meu irmão, não faltava gente lá em casa, era direto. Mas era interessante, porque eles diziam assim, seminarista, tem alguma coisa para a gente comer aí? Eu disse, tem, pode vir. Eles vinham, irmão, e traziam as panelas cheias, que acabava era eu recebendo, né? Eu ficava assim um pouco assustado, rapaz, como é que vai ser? Quantos vão vir para eu preparar alguma coisa aqui, para não ficar em cima da hora? Quando ele chegava, cada um trazia uma panela cheia de alimento e a gente dividia aquela refeição. E era um tempo tão maravilhoso, a gente não se sentiu só, a gente realmente se sentiu abraçado. E essa comunhão é maravilhosa. E assim também, investindo na perseverança, além de devemos perseverar na doutrina, na comunhão, aqueles irmãos também perseveravam na oração. E na oração, a Bíblia diz que em Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Aqueles irmãos estavam iniciando um novo projeto, uma nova família, uma nova comunidade, um novo povo, e certamente haveria de se levantar alguns inimigos, e aquele povo sofreu muita perseguição. O povo cristão, os primeiros cristãos, eles eram perseguidos. Muitos que aceitavam ou recebiam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, passavam a ser perseguidos pela sua própria família. Se você é crente, só você na sua família, você sabe o que é que eu estou dizendo. É aquilo que quando a família está reunida e diz, chegou a crentona, chegou o crentão, o pastorzinho aí. O pessoal vem com aquelas críticas sobre nós, quem nós somos, porque somos diferentes, porque não nos associamos a muitas coisas deste mundo. Então as críticas vão recair sobre nós. E para que a gente possa então estar firme e não ceder sobre esta luta, é necessário que nos reunimos em oração. Os irmãos estejam orando uns pelos outros. E essa oração, como diz o texto aqui de Colossenses 4, ela deve ser feita de forma perseverante, todos os dias, dia após dia. Oremos, irmãos, pela nossa comunidade, pela nossa igreja. Essa igreja aqui, ela tem algo muito diferente das demais que eu já passei. Essa igreja aqui tem um fato, eu não sei, talvez por conta da cidade, tem muita gente que vem a trabalho para essa cidade. Então há um fluxo de entrada e saída de pessoas muito grande aqui nessa igreja. Então a gente recebe pessoas e passa 1 ano, 2 conosco, vão para outra cidade. E aí depois vem outra. E aí já alguns irmãos que já estão mais tempo aqui, a gente conversando e diz assim, quando chega alguém novo na igreja, né? Pastor, chegou uma família nova, disse que vai congregar com a gente. Aí eu digo, amém. Mas ao mesmo tempo eu digo, quem será que vai sair? Porque é chegando 2 e saindo 3. A igreja não cresce nesse sentido, né? Em número, porque a gente tem essa rotatividade grande, porque recebemos muita gente que vem de outras cidades ou que vem a trabalho e então sempre está entrando e saindo pessoas. Mas louvado seja Deus pelos que temos, que fazem parte dessa comunidade, que mantém esse trabalho, e agradeço por todos que vêm passar as temporadas conosco e sempre trazem alguma coisa de bom, sempre tem algo a nos ensinar também e aprendemos uns com os outros. Mas é necessário que nós perseveremos na oração para que então tenhamos uma família mais forte, uma família mais firmes. Tiago 5,16 diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Pois muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então a igreja que persevera na doutrina, a igreja que persevera na comunhão, a igreja que persevera na oração, é uma igreja forte. Podem vir a tempestade que vier, nós estaremos preparados. Pode vir a luta que vier, nós estaremos prontos para guerrear, porque temos um exército, temos um povo unido, um povo forte, e assim estaremos prontos para colher também
os bons frutos do Senhor. Porque diz aqui no verso 43 do texto base, Atos 2, 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O investimento que aquela igreja fez na doutrina, na comunhão e na oração, fez com que aumentasse o temor daqueles irmãos a Deus. E a palavra temor aqui no texto significa respeito. Eles tinham um respeito grande ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus, porque só tem medo de Deus quem está fazendo coisa errada. Quem está fazendo a coisa certa, ele faz porque teme ao Senhor e está sendo conduzido a adorar este Deus que é merecedor de toda honra e de toda glória. E assim, por meio desse temor, desse respeito, Deus abençoava aquela comunidade e eles viam a graça de Deus atuando naquele povo, agindo no meio daquele povo. E esta graça agia de forma sobrenatural, onde os apóstolos podiam então exercer alguns prodígios e sinais sobrenaturais. Lembrando, irmãos, que esses prodígios e sinais sobrenaturais, eles eram necessários para aquela época, onde ainda não havia completado as Escrituras. Quando as Escrituras foram completas, estes sinais e prodígios deixaram de ser exercidos ou perderam a sua funcionalidade, porque os sinais e prodígios eram para atrair as pessoas para ouvir a palavra. Agora, tendo a palavra pronta em nossas mãos, nós já temos o próprio Deus atuando na vida das pessoas e trabalhando de forma sobrenatural para mudar a sua vida como inteiro, de dentro para fora. E assim, o investimento que este povo fez resultou em temor e poder. Nós também, se investirmos, poderemos usufruir do temor e do poder de Deus. Que Deus assim trabalhe na nossa vida mais e mais. O segundo investimento que vemos no texto, que é quando investimos na família da fé. Investimos na família da fé quando investimos na cooperação. Havia cooperação naquela comunidade. A palavra cooperar significa operar junto. Então imagina um médico na mesa de cirurgia e ele diz bisturi e o auxiliar técnico está ali do lado para entregar o bisturi na mão do médico. Se ele entregar uma tesoura, o médico vai ter trabalho para abrir o paciente, né? Então, ele tem que saber a ferramenta certa. E nós, irmãos, imaginemos o mundo como uma mesa de cirurgia. Nós somos os instrumentos que Deus está usando para operar neste mundo. Deus está usando cada um de vocês para transformar a vida daqueles que estão neste mundo. Então, nós precisamos nos envolver nesta cooperação. Veja o que diz o texto. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Havia união entre eles, havia também entre eles esta cooperação de contribuir com aquele que tinha necessidade. Nós falamos aqui, dirigente, irmão Wilson falou aqui sobre a cooperação com 1 quilo de alimento. Já tem um tempo que o pessoal esqueceram, a caixinha está ali esquecida no canto da parede. A ideia é, uma vez por mês, você trazer 1 quilo de alimento, depositar naquele cesto, e aí a gente vai recolher esses alimentos e destinar a uma família carente, seja da igreja ou seja fora da igreja. E aí já tem tempo que essa caixa está vazia ali, às vezes 2, 3 quilos de alimento aparece no mês, mas tem muitos que já esqueceram. É necessário, irmãos, às vezes a gente, por não sentir a necessidade e não estar do lado de alguém que está passando necessidade, a gente não se percebe. Mas quando entendemos que Deus quer nos usar neste mundo para abençoar outras vidas, se Deus tem sido bênção na sua vida, é para que você abençoe a vida de outros. E essa bênção, ela pode ser feita através da igreja.
Então, se você coopera com a igreja, coopera em sua comunidade, a gente junta forças. Porque uma coisa é você doar 1 quilo de alimento, outra coisa é nós doarmos 30 quilos, porque são 30 membros que nós temos aqui, 30 congregados. 30 pessoas cooperando, a gente já tem uma cesta grande. É diferente você chegar com uma cesta grande na casa de uma pessoa e chegar com 1 quilo de alimento. Então, veja a diferença. Então, é esse tipo de trabalho que a gente procura juntar, unir forças, cooperar juntos, para que a contribuição seja bem mais significativa, certo? Então, como é que a gente investe nessa cooperação? O investimento cooperante é aquele que fazemos em conjunto, com o intuito de beneficiar o maior número de pessoas possíveis. No mundo financeiro, seria comparado aí ao crédito amigo. Alguém aqui já fez o crédito amigo? O crédito amigo é um projeto do Banco do Nordeste, onde junta 3, 4 amigos para fazer um empréstimo. E aquele empréstimo servir para financiar algum projeto de empreendedorismo. Então, a gente junta pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente confia, para fazer um empréstimo juntos. Aqui a ideia da cooperação seria mais ou menos isso, juntar forças, juntar-se com uma comunidade, com pessoas que eu conheço, com pessoas que eu confio, para fazer a obra de Deus, para trabalhar para o Senhor, e assim fazer prosperar ainda mais o reino de Deus. Então, onde um grupo de amigos se juntam para aumentar a sua linha de crédito, seria o crédito amigo. E o investimento cooperante seria a igreja junta para servir ao Senhor e trabalhar para a glória de Deus. Para que os primeiros cristãos cooperassem, havia então um trabalho de unificação. Então, investimos na cooperação quando investimos para a nossa unidade. Devemos então investir para que haja unidade em nosso corpo. Vamos cooperar juntos quando trabalhamos juntos. Uma coisa é o pastor sair sozinho aqui na rua entregando folheto. Epa, vamos visitar a minha igreja. Ó, a igreja ali e tal, quantos anos? Já tem 19 anos essa igreja aqui na comunidade, estamos aqui para te ajudar e tal e tal. Eu não sou dessa cidade, o povo não me conhece. Talvez o povo vai dizer, isso aí é mais um que está querendo roubar aqui no nosso meio, né? Porque infelizmente, muitas vezes, é esse título que dão para pastor, porque tem muitos mau caráter no meio. E as pessoas, por não me conhecer, podem me julgar. Outra coisa é você juntar-se com outros irmãos, ou até mesmo convidar o pastor para ir na sua casa, ou no meio da sua família, e dizer, olha gente, eu faço parte de uma igreja, esse aqui é o pastor, ele vai trazer uma palavra para nós hoje. Ele vai trazer uma palavra de Deus para nós. E ali eu poder pregar para um grupo que você juntou, que lhe conhece, que sabe que você não traria coisa ruim para o meio deles. Então o que você está trazendo é coisa boa, e a palavra que ele tem é de confiança, é uma palavra de fé, que certamente vai trazer melhoramento para aquela comunidade, para aquele grupo. Então é assim, irmãos, que trabalhamos em conjunto, em unidade. Não tem como trabalhar sozinho, não tem como ser igreja sozinho. É necessário estarmos juntos, em unidade. E essa igreja fazia isso. A igreja primitiva, todos que creram, diz o texto, estavam juntos, estavam reunidos, e assim faziam a obra de Deus. Efésios 4:3 diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, a nossa unidade mostrará a paz que nós temos em Deus. Eu já disse para vocês que é muito fácil nós estarmos juntos, mas é difícil sermos um só corpo. Porque requer, muitas vezes, para ser unidade, ser um só corpo, requer que eu deixe de lado os meus prazeres, os meus desejos, a minha vontade, para que a gente some uma força e tenha uma só vontade, um só propósito de vida. Então, Cristo veio a esse mundo
E ele juntou um grupo de 12 homens, e ensinou a estes homens como deveriam andar, como deveriam agradar a Deus, para que estes homens pudessem passar este conhecimento a outras pessoas. E há mais de 2000 anos atrás isso aconteceu, e esta mensagem que Jesus passou a estes 12 chegou até nós. Então veja como a unidade funcionou, porque eles estavam todos com o mesmo propósito. Se a gente se reunir nessa afinidade, neste propósito, se nós estivermos juntos com o propósito de agradar a Deus, irmãos, essa palavra vai muito mais longe, vai atingir os 4 cantos desta terra, para que então nosso Senhor possa voltar e arrebatar a sua igreja. É necessário que nós espalhemos a sua mensagem, mas isso só é possível quando a igreja estiver unida. Não adianta a gente pregar para os outros lá fora e os outros chegarem aqui e ver uma igreja desunida. Pessoas não falam com outras, pessoas afastadas umas das outras. Isso não funciona. É necessário haver uma integração entre todos. E assim a unidade vai funcionar para fazer um vínculo. E esse vínculo que traz paz é através do Santo Espírito de Deus. Além da unidade, o investimento na cooperação também produz para nós igualdade. Isso quer dizer que diante de Deus somos todos iguais. Todos têm o mesmo valor. Não existe ninguém maior nem menor no reino de Deus. Lembra quando a mãe de um dos discípulos, chegou para Jesus e pediu: Senhor, quando chegar o teu reino, deixa um filho meu sentar à tua direita e outro à tua esquerda. Aquela mulher não queria muita coisa não, Só lugares de destaque. Os filhos dela nos melhores lugares. O rei sentado no trono e um filho à direita e um filho à esquerda. Ela queria o melhor lugar para os filhos dela. Jesus disse: isso não cabe a mim. Porque a ideia do reino de Deus é diferente do reino do mundo. O reino do mundo, geralmente, um se destaca e esse que se sobressai humilha os demais. Diferentemente do reino de Deus, onde o Senhor disse que nós reinaremos juntamente com Ele. Haverá um só povo, uma só fé. Haverá um grupo só, um reino só. Nós estaremos reinando juntamente com Cristo. Então lá não haverá o que senta à direita e à esquerda. Todos estaremos juntos com o Senhor, como uma família, como um corpo, um só povo. E assim reinaremos em igualdade com o Senhor. Ele nos deu esse privilégio. Não somos merecedores, mas Ele nos deu esse privilégio. 2 Coríntios 8,13. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente e a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta e assim haja igualdade. É interessante o que Paulo fala aqui aos Coríntios, era o que acontecia na igreja primitiva. Deixa eu explicar para vocês. Diz aqui o texto que aqueles que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diz também que eles venderam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Vamos entender aqui como era que funcionava aqui a igreja primitiva. Digamos que você tinha melhores condições e uma família chegou na igreja com dificuldades. Você fazia de tudo para suprir as necessidades básicas daquela família, o alimento e outras coisas que eles necessitassem. Por um tempo, você ia ajudar aquela família. Poderia chegar um momento que aquela família que você ajudou passaria agora a lhe ajudar. E assim, Paulo está reforçando essa ideia aos Coríntios. Olha, não é porque vocês outros tenham alívio
e vós sobrecarga. Quer dizer, vocês vão aliviar o sofrimento dos outros e vocês vão se sobrecarregar. Não é assim que vocês devem pensar. Pelo contrário, quando eu ajudo o próximo, certamente quando eu precisar, alguém vai me ajudar. Vou colocar isso de forma prática aqui, que eu vivi. Por muitos anos, na igreja que eu congreguei, eu fiquei responsável de organizar a cesta do amor, o quilo do alimento. Eu fazia uns cartazinhos, uns panfletos, todo mês, e o irmão escolhia o alimento que ele queria doar naquele mês, para não ficar sempre o mesmo alimento e pesado para a mesma pessoa. E aí um mês ele ficava com arroz, outro mês 1 quilo de sal, outro mês 1 quilo de farinha, uma maisena, e aí cada mês ele poderia escolher um produto diferente, e assim todo mês ele cooperar com a cesta. A gente tem uma cesta grande. Nessa igreja, a gente conseguia juntar 3 cestas por mês, cestas grandes, 3 cestas. E a gente fazia isso, fez isso por muitos anos, organizar a cesta, e contribuía, e participava. Chegou o tempo de eu ir para o seminário. No seminário, o tempo é integral. A gente está lá para estudar a palavra de Deus, não tem como a gente trabalhar fora. Os que tentam fazer isso se prejudicam no estudo, porque o estudo é muito pesado. E então a gente tem que ter muito tempo lá de estudo extra-sala. E assim não tinha como trabalhar fora. Então, estando naquele lugar, a minha igreja pagava o seminário, mas eu precisava resolver a minha vida familiar, sustentar a minha família com alimento. E aí como é que seria isso? Os irmãos viram por bem que um mês e outro não, a cesta arrecadada seria enviada para mim. Então, de Fortaleza, um mês e outro não, enviavam 3 cestas básicas para mim. Meu irmão, era mais do que eu precisava. Eu recebia aquilo e abençoava outros colegas lá, outros vizinhos, que estavam em situações tão difíceis quanto a minha. E assim, a gente cooperava um com o outro. E era muito interessante isso, porque eu por muitos anos ajudei, e depois fui ajudado pelo mesmo grupo. Pela cesta que eu cooperei, eu fui abençoado. E assim, irmãos, deve ser na nossa comunidade, deve ser no nosso grupo. A gente deve ter alegria em ajudar um irmão, não pensando no retorno, né? Porque esse retorno vem de Deus. Mas se necessário for, Deus vai usar de pessoas e de igrejas para cooperar e ajudar com as tuas necessidades. Deus tem provado isso muitas e muitas vezes. Na minha vida, e eu poderia passar a noite contando histórias do que eu vivi com a cooperação e com essa igualdade. Tratar todos como iguais, ajudar e cooperar, e quando necessário for ser ajudado, e receber também a cooperação dos demais. Além de investir na cooperação, produz igualdade, ela também produz intimidade. Vejamos aqui. A ideia da intimidade aqui no texto, nós encontramos que estes irmãos, cooperavam uns com os outros. Diz o texto que quando vendiam suas propriedades, distribuíam os seus bens, o produto, entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Para saber a necessidade do outro, é necessário ter intimidade. Às vezes a gente está junto aqui, em um culto como esse, mas a gente não sabe o que é que o irmão está passando na casa dele. Não sabe como é que vai ser o dia da manhã. Se ele tem dinheiro para comprar o gás, se o gás acabar amanhã. Você tem, irmão, dinheiro para comprar o gás amanhã? Se acabar, talvez não. E aí como é que a gente vai saber disso? É a proximidade, irmão. A comunhão, a intimidade que a gente deve ter um com o outro. Às vezes a gente sente vergonha de dizer quem está passando necessidade. Eu aprendi com a minha mãe muito cedo. Minha mãe, meu pai faleceu, minha mãe ficou com 5 filhos para criar. E eu lembro muito da minha mãe indo nos lugares, a gente ia comprar uma coisa no supermercado, ou ia no centro da cidade, e tudo que ela ia comprar, ela pedia desconto. E ela disse: meu senhor, não tem como dar um desconto não, eu sou viúva, mãe de 5 filhos. E aí quando eu via a mãe fazendo aquilo, eu puxava na saia dela assim, e dizia: não, mãe, faz isso não. Eu sentia vergonha porque a minha mãe estava pedindo desconto.
Ela disse: meu filho, ela me ensinou essa lição. Nessa vida, quem não chora, não mama. Se você não chorar, você não tinha mamado. Aí isso aí mãe, é assim que funciona. Aí eu cresci, fui ser missionário. E aí na obra missionária, é muito escasso as finanças. E eu tinha um templo para construir sem recursos. E tudo que eu ia comprar, eu dizia: meu amigo, dê um desconto aí, é para a obra de Deus. Ajude um filho de Deus. Olha, eu sou filho de uma viúva, minha mãe tem 5 filhos. Me ajude aí com qualquer coisa. E aí o cara sempre dava um desconto, 10%, 5%. Mas se eu não pedisse, perdi essa bênção, né? Então, essa intimidade que a gente desenvolve no convívio, a gente vai perceber quando um está diferente. O irmão chegou, está cabisbaixo. Eu fico muito feliz, assim, sempre que, por exemplo, o irmão Ismar, hoje mesmo ele me perguntou: pastor, como é que o senhor está? Isso é tão importante, irmão. Às vezes a gente não se importa com o pastor. A gente se preocupa com todo mundo, mas não pergunta como é que o pastor está, o que é que ele está passando, se ele está precisando de alguma coisa. Todos nós temos necessidade, irmãos, todos. E é importante que haja a gente se importe um com o outro, busque ter essa intimidade um com o outro. Uma vez um amigo meu, pastor, ficou na porta da igreja. E a gente tem aquele costume de dizer: boa noite, meu irmão, como é que está? Tudo bem. É meio que automático. E ele ficou na porta da igreja, e quando os irmãos passaram, ele dizia: boa noite, pastor, como é que está? Ele dizia: está tudo mal. Ele disse que os irmãos ficavam assim, sem saber o que dizer, e entrava meio constrangido. Como as pessoas não têm intimidade, elas têm vergonha até de perguntar: como é que eu posso te ajudar? Entendeu? Então a intimidade vai nos ajudar. Primeiramente, eu que estou passando a necessidade, relatar a minha dificuldade. Eu preciso dizer: irmão, está difícil para mim, eu estou sofrendo assim, assim, assim. E você que tem condições de ajudar, você chegar e dizer: irmão, olha, eu quero lhe ajudar, como é que eu posso lhe ajudar? E assim a gente vai, nessa afinidade, nessa intimidade, poder trabalhar melhor a nossa fé, estar ajudando e cooperando um com o outro. Provérbios 3, 32. Porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos Ele trata com intimidade. Aquele que anda de forma correta, Deus trata face a face. Deus fala com intimidade com Ele. E assim devemos falar um com os outros, irmãos. Ter intimidade com a nossa comunidade, com os nossos irmãos. E isso é investir na cooperação. E por último, investimos na família da fé quando investimos no amor. Verso 46 e 47 do texto base. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. O investimento de amor é um investimento baseado na confiança, onde o credor e o fiador têm uma relação de proximidade e total credibilidade. No mundo financeiro, seria comparado a um empréstimo feito com os nossos pais. Então, você passando a necessidade, talvez a primeira pessoa que você procure são seus pais. Pai, tem como me ajudar aí? Estou passando uma dificuldade. Começo do ano, tem que comprar o livro dos meninos e o dinheiro não deu. Tem como o senhor me ajudar? Porque ele te conhece. Ele sabe que você, mesmo que você não pague, né? Mas você é uma pessoa que ele confia, uma pessoa que ele ama, ele vai fazer tudo para lhe ajudar. É essa ideia de proximidade, de amor. Devemos ter amor um com o outro, mas devemos também ser fiéis à confiança que os outros têm em nós. Vejamos, para que haja investimento no amor, é necessário que haja constância. Aqui o texto diz que eles perseveravam novamente, né? Diariamente perseveravam unânimes no templo. Aqueles irmãos se reuniam todos os dias na igreja, e eles não achavam ruim não. Diz que certa vez o apóstolo Paulo foi pregar,
e ele se prolongou um pouquinho na mensagem. E o irmão que estava assistindo a mensagem, num parapeito, caiu do parapeito do segundo andar e quebrou o pescoço e morreu. O apóstolo Paulo suspendeu a mensagem por um instante: irmãos, fique aqui que eu vou resolver ali. Foi lá, ressuscitou o irmão que tinha morrido, trouxe de volta para dentro da casa e continuou a pregar. Ele não parou de pregar não, irmão, continuou a mensagem, porque era importante. Aquela pregação era importante, aqueles irmãos estavam todo dia querendo saber mais. O que foi que Cristo disse, o que foi que Cristo falou. Eles estavam ali sedentos da palavra. Hoje, para um crente vir 2 vezes na semana na igreja, meu irmão, é dificultoso para vir 2 dias na igreja. Quando eu boto uma programação no sábado, como nós vamos ter no próximo sábado, que é a reunião dos homens, meu amigo, nós temos 8 homens aqui na igreja. Eu mando mensagem de um por um, para todos eles. Vai ter reunião no sábado, vem 4. Imagine se eu não mandasse. Quando eu boto aviso aqui, o aviso é por descrente, ou para os visitantes que não são daqui. Vai ter uma outra reunião no sábado, vamos. O visitante vai saber. Os irmãos já sabem da programação, é quarta, é domingo, é EBD. Não precisa ligar para o pastor e dizer: pastor, tem culto hoje? Esse irmão, se você for crente, tem culto, está na programação, irmão, só se acontecer algo extraordinário. E mesmo assim, você deveria estar na igreja quando acontecesse algo extraordinário. Rapaz, o pastor deu uma dor de barriga nele, o bichinho não pôde descer da casa dele para vir pregar. Vamos orar por ele? Os irmãos estão reunidos aqui, vamos orar pelo pastor, que teve uma indisposição. Entendeu? É para todos virem e estarem juntos, é ter esse desejo, e de estar, essa constância de estar na casa de Deus. Aqueles irmãos primitivos tinham isso. Eles diariamente perseveravam, unânimes no templo. A constância, nós vemos também em Hebreus 13:1, que diz: sede constante no amor fraternal. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia, ele se faz irmão. Provérbios nos diz isso. Então é necessário que a gente ame todo o tempo, seja constante no amor. Deve haver também, irmãos, investindo no amor, deve haver humildade. A humildade que havia nestes irmãos, de estar reunido todos os dias no templo, repartindo pão também de casa em casa, tomando suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ser singelo, ser humilde, ser compassivo, ter um desejo de fazer parte daquele momento, de estar junto ali, sem nenhum interesse pessoal, mas puramente o desejo de alegrar e engrandecer o nome do Senhor. E assim o Senhor se alegrará do nosso esforço, e diante dessa humildade, derramará bênção sobre nossas vidas. Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Essa humildade que deve haver na sua comunidade, na comunidade de Deus, na família de Deus, deve então fazer com que todo esforço, todo trabalho que praticamos na igreja, não deve ser por partidarismo. Eu gosto desse grupo, eu me reúno só com esse grupo, são os meus amigos. Devemos trabalhar para a glória de Deus, para o reino de Deus. Numa outra igreja que eu congreguei, eu trabalhei com os irmãos, ensinando eles a importância de evangelizar. E eles tinham um pensamento diferente. Eles diziam: não, pastor, aqui a gente não evangeliza. A gente ora e Deus traz os descrentes para a igreja. Eu disse: opa, como aqui é bom, né? Porque lá onde eu venho, a gente ora, a gente vai até as pessoas, convida, e às vezes ainda tem que ir de carro buscar as pessoas na casa delas para elas poderem chegar na igreja, porque senão não vem. Então aqui é mais fácil, é só orar que eles vêm. Eu passei 1 ano orando, irmão, 1 ano,
para haver uma conversão naquela igreja. Mas eu ensinei aqueles irmãos, olha, precisa pregar, vamos sair para evangelizar. Juntei um grupo de 5 homens e nós saímos toda semana para evangelizar. E aí depois de uns 3 meses fazendo esse trabalho, era no Rio Grande do Sul, chegou o inverno, não tinha como sair, porque o inverno, frio muito grande, não tinha como a gente fazer esse trabalho de campo. E aí um dos irmãos disse assim, e aí pastor, valeu a pena sair, pregar o evangelho? Não veio ninguém para cá. Esse irmão, não fui para trazer ninguém para cá não. Eu fui pregar o evangelho para que a pessoa conheça a verdade possa libertá-lo e levá-lo para a casa de Deus. A gente prega para o reino de Deus. Se ele não vier para cá, ele vai vir para outra igreja e Deus vai ser abençoado da mesma forma. Nós não estamos pregando para encher nossa igreja. Se vier para cá, glória a Deus, louvado seja Deus, será muito bem-vindo. Mas nós não estamos aqui juntando um rebanho para nós, para dizer, olha como a nossa igreja é grande, olha como a nossa igreja é a maior da cidade. Não é isso que traz honra e glória a Deus. Mas o que traz honra e glória a Deus é um trabalho feito com amor, pensando no reino de Deus. Eu prego para o reino de Deus. Aquele que serve ao Senhor procurará uma igreja que serve a Deus e honrará o Senhor com a sua vida, trabalhando naquela igreja. Então é necessário haver humildade no trabalho de Deus. E por fim, investindo no amor, deve haver também simpatia. Diz aqui o texto, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que simpatia é essa, pastor? É fazer uma mandinga para ver se alguém vem para a igreja? A simpatia é isso? Não sei se você no tempo passado fez alguma simpatia. Eu conheço uma irmã aqui, que ela contou uma história, ela não estava na igreja nesse tempo não. Mas ela fez uma simpatia com o Santo Antônio para arranjar um casamento. E ela enterrou o Santo Antônio de cabeça para baixo. Até hoje o bichinho está enterrado lá. Ela esqueceu onde foi que enterrou, irmão. Fez a simpatia e esqueceu para depois tirar o Santo Antônio. Mas ela casou, né? Eu não sei se foi o Santo Antônio, mas o bichinho ainda está de castigo lá, enterrado de cabeça para baixo. Irmãos, entendemos que a simpatia é você ser amável com as pessoas lá fora. Às vezes o crente é um crente fechado, ranzinza. Os vizinhos nenhum da rua gosta daquele crente, porque ele passa e não fala com ninguém. Quando ele fala com alguém é para criticar, é para pesar, é para falar alguma coisa dura. A simpatia, irmãos, é você ser amável com as pessoas. Mesmo que aquela pessoa você já convidou 300 vezes para vir para a igreja, ela nunca veio, mas você insiste. Bom dia, meu amado, como é que você está? Tudo bem? Como foi? Passou a noite bem? Ô rapaz, eu pensei em você. Nessa semana nós estamos num projeto lá na igreja. Olha, eu estou orando por você. Tem algum propósito que você gostaria de pedir a Deus? Eu quero orar por você. Rapaz, aquela pessoa vai se sentir bem com você. No próximo convite que você fizer, ela vai desejar estar junto, porque ela sente paz em você, ela vê o seu interesse pela vida dela. E quando formos simpáticos com as pessoas, sabe o que é que vai acontecer? Diz aí o texto, ó. A simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A nossa simpatia com as pessoas vão atrair as pessoas até Deus, Deus vai falar ao coração delas, e elas vão reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador. Veja como é importante sermos simpáticos, sermos amorosos, sermos amáveis com as pessoas, e elas vão sentir a paz de Deus que está em nosso coração. Romanos 14, 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quem serve ao Senhor com alegria será bem visto na sociedade e será também agradável diante de Deus. Deus se agradará com o nosso trabalho e certamente traremos uma expectativa melhor para aqueles que nos cercam com o desejo de conhecer a Jesus. Concluindo então, amados,
tenhamos a disposição e o interesse de fazer o investimento certo na família da fé. Este investimento tem retorno certo e seguro. Estamos investindo na eternidade. Nossa família da fé deve ser valorizada e reconhecida como ela é valiosa aos olhos de Deus, pois foi por ela que Cristo morreu. Foi pela igreja, foi pela família da fé que Cristo deu a sua vida. Atos 20, 28. Atendei, pois, vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele próprio, com o seu próprio, pois ele comprou com o seu próprio sangue, que o nosso Senhor Jesus comprou a igreja com o seu próprio sangue. E nós temos a responsabilidade de pastorear, de cuidar desta igreja. Não só eu como pastor, mas cada um de nós que compõe este corpo. E 1 Timóteo 3,15, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A mensagem que foi transmitida a vocês, temos então a compreensão de qual é a vontade de Deus para esta família. Se você faz parte dessa família da fé, se você faz parte da família de Deus, está reunindo com nós nesta comunidade, irmão, se empenhe, coopere, persevere, se esforce para que esta obra possa produzir muitos frutos para o Senhor, para que essa obra dure muito mais anos. Nós completamos 19 anos de igreja organizada, mas quem sabe essa igreja possa se tornar uma referência nessa cidade daqui a 100 anos. Continua lá sendo uma igreja fiel, uma igreja honesta, uma igreja que trabalha de forma bíblica, que a gente se esforce, irmãos, para esses princípios permanecerem. Assim como a igreja primitiva permaneceu na doutrina dos apóstolos, nós permaneçamos na doutrina que estes apóstolos deixaram para nós através da sua palavra, que nós seguimos hoje. E assim Deus possa nos conduzir em uma vida de santidade, de aptidão, colocando os nossos dons para o uso e para a glória de Deus, para a edificação da sua igreja. Amém? Louvado seja Deus.